tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MachineCast. Bem-vindos a mais um episódio do MachineCast. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia e liderança sustentável. Meu convidado de hoje é formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Desde cedo já começou numa carreira corporativa e executiva e recentemente resolveu empreender, né? E é alguém que eu tenho orgulho de chamar de amigo, tá? Eu estou aqui com o Marcelo Medeiros. Fábio, que prazer estar aqui contigo. Coisa boa. Não, eu que o diga, né? Eu tô até um pouquinho nervoso aqui, porque a gente tem uma longa história, né? E eu queria que essa nossa conversa hoje fosse bem especial nesse sentido. Eu acho que como primeiro momento que eu gostaria que tu conversasse um pouquinho comigo sobre a tua jornada, né? Se tu puder falar um pouquinho da tua caminhada, de como que... desde cedo, né, já foi claro para ti qual era o caminho que tu queria seguir, e falar um pouco desse caminho que foi, não estou te chamando de velho, né, não é que seja muito longo, experiente, mas ele passou por várias etapas e várias experiências bem diferentes. Então, se puder falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de ouvir. Claro, Fábio. Que prazer estar aqui. Eu vou pedir licença para um momento clichê, Opa, né? Por favor. Porque eu acho que eu preciso começar essa história por dois momentos da minha vida. Um deles foi protagonizado pela minha mãe e o outro pelo meu pai. A minha mãe, desde cedo, começou a me ensinar a ler antes de me colocar na escola. E eu só fui perceber o poder disso muito mais tarde, né? Mas o fato é que, concretamente, ela me colocou na escola, no que seria hoje o primeiro ano do ensino fundamental, quando eu tinha 5 anos. E naquela época, as crianças entravam aos 7, talvez aos 6 ali, né? E então isso me deu uma acelerada que eu só fui perceber o valor positivo disso quando eu me graduei em Ciência da Computação aos 20 anos de idade, pela Federal de Santa Catarina, né? Até então foi muito sofrimento, porque eu sempre estava com uma turma de crianças com mais idade, né? Então era mais difícil acompanhar. Isso te forçou a amadurecer mais cedo, de repente? Exatamente. E a criar musculatura contra o bullying também. Infelizmente nada sério, mas era o menor da turma. Faz parte. Sempre. E o segundo momento foi o meu pai. Né? Meu pai começou muito humilde, assim, a primeira atividade dele foi dirigir caminhão, né? Depois ele foi motorista de ônibus, aí depois ele foi estudar e aí acabou entrando na Embratel, fez uma carreira técnica em telecomunicações e aí me encontrava eu, aos 15 anos, tendo que fazer inscrição para o vestibular, sem ter a menor ideia do que eu ia escolher. É muito cedo, né? Muito cedo. Aliás, é a primeira decisão cruel que a vida impõe a gente. É verdade. E ele falou assim, olha, eu tô vendo que lá na Embratel não se fala de outra coisa que não seja computador. E aquilo se transformou num conselho e foi a profissão que eu abracei, né? Então, depois da faculdade, fui desenvolvedor, né? E fazia aquilo com muito orgulho. Comecei uma carreira técnica corporativa e aí depois acabei indo para a área comercial, para a área de liderança, né? E tive uma experiência de mais de 20 anos como executivo de empresas de tecnologia, passando por IBM, Lenovo, Ingram Micro e Dell. Isso. Perfeito. Então, tecnologia está basicamente dentro do teu caminho completo, aí desde o início, né? Com certeza. E além disso tudo, acho que também tem que destacar o apoio que eu tive da minha esposa e dos meus filhos, porque foram 10 mudanças, Fábio, para 5 cidades diferentes. Minha esposa teve que colocar a carreira dela em pausa, né? Depois, quando a gente voltou para o Brasil, ela conseguiu retomar e felizmente hoje está super ativa na carreira. Legal. Mas é um apoio que foi fundamental para Sem dúvida.
Não, muito interessante. A gente, na verdade, se conheceu mais ou menos 30 anos atrás, né? Eu me lembro bem do nosso primeiro encontro. Tá? Nosso primeiro encontro foi uma entrevista, tá? Estou me entrevistando para uma vaga de estagiário, tá? Isso já entrega um pouquinho a questão da idade aí, mas fazer o quê, né? Agora... Só entrega que você é mais jovem do que eu. Bom, tudo bem, não é o silver lining da coisa, né? Mas o que me chama a atenção nisso é que tu já naquela época, jovem, né? Já estava numa carreira corporativa, né? E já estava numa posição com uma certa liderança. Então... quando que ficou claro para ti, vamos considerar que tu também começou muito novo na faculdade e entrando para um curso técnico, né, com foco na tecnologia, trabalhando também nessa parte técnica no início, quando que ficou claro para ti que o caminho era o corporativo, era a liderança, era o executivo? Curioso, né, essa pergunta, porque foi exatamente naquele momento ali que a gente se conhecia que aconteceu esse divisor de águas, né? Mas antes eu acho que vale a pena destacar como que a vida reserva essas surpresas incríveis pra gente, né? Olha só o zigue-zague, né, que a gente faz aqui. Marcelo corporativo conversando com Fábio corporativo 30 anos atrás. Dali a pouco Marcelo segue corporativo e dali a pouco Fábio vira empreendedor, né? Fábio empreendedor e Marcelo corporativo perdem o contato por algum tempo. Verdade. Dali a pouco, Fábio vira corporativo e mais adiante Marcelo vira empreendedor. Então hoje aqui, Fábio corporativo, um grande executivo, Marcelo empreendedor. Aos 53, hoje eu estou com 56, aos 53 eu reescrevi esse capítulo, né, decidindo não continuar mais na vida corporativa e empreendendo. Mas vamos responder a tua pergunta, né? Esse divisor de águas, como eu disse, foi quando eu percebi que eu não precisava abandonar investimento numa carreira pela qual eu era apaixonado, a carreira técnica, a carreira de TI, né? E eu podia também me aproximar das pessoas, que era aquela semente, né, da paixão pela liderança. E tanto é que hoje, né, avançando vários anos, aí 3 décadas mais, hoje eu tenho um dia que eu converso sempre, todos os dias, com líderes de vários níveis e de várias empresas e tipos de negócio, e ao mesmo tempo eu posso cuidar da TI, da Leading Zone. Ah, que legal. Eu falo para todo mundo que eu também sou o estagiário da TI. Fantástico, fantástico. E nesse caminho, inclusive em relação às decisões que tu teve que tomar para construir essa tua jornada, essa tua carreira, eu imagino que deva ter tido influências, né? Pessoas que no meio do caminho te... vamos dizer, consciente ou inconscientemente, ativa ou passivamente, te influenciaram a seguir para um lado ou para o outro, ou tomar certas decisões, que tu pode considerar talvez como mentores e tal. Isso é algo real, é algo que aconteceu na tua carreira? Tu tens a influência de mentores e qual é a importância dessas pessoas, vamos dizer assim, para o teu caminho? Sem dúvida nenhuma, Fábio. Olha, eu tive mentores que até hoje eles não sabem que me mentorizaram. E quando eles estavam mentorizando, eu não sabia que aquilo era mentoria, porque essa palavra ainda não tinha chegado, né, nas nossas vidas. E a mentoria nada mais é do que uma troca de experiências práticas, e ela pode ser tão informal quanto a gente quiser, né? E eu sempre reforço isso para as pessoas com quem eu converso, além da Leading Zone, né, ser uma empresa como qualquer outra, com seus objetivos comerciais, nós também temos um pilar muito forte de voluntariado que já nasceu e faz parte do nosso propósito. Então, isso me dá a chance de conversar no mesmo dia com estagiários e com CEOs, né? E eu sempre destaco a importância deles buscarem mentoria. E isso está muito em linha com a visão das empresas sobre desenvolvimento de pessoas, não só de líderes, mas desenvolvimento profissional e até mesmo pessoal. Existe o modelo 70-20-10 que as empresas estão adotando, né? Onde 70% do desenvolvimento das pessoas vem do
o aprendizado on the job, né? Você vai aprender ali no teu próprio desafio, né? Os outros 20 são referentes a buscar experiências de outras pessoas que já passaram por aquele momento que você está vivenciando de alguma forma, né? E isso se manifesta através de mentorias, de coaching e de feedbacks solicitados ou não solicitados, né? E ainda tem os 10%, que aí esses sim são a parte de educação mais formal. E aí pode ser uma pós-graduação, MBA, enfim, né? Algum curso mais formal. Então a mentoria, sem dúvida nenhuma, ela tem um papel muito importante na minha formação. Legal, muito bom. E a Leading Zone, na verdade, ela é uma consequência, talvez, dessa tua realização, né? De enxergar o quão importante esse papel da mentoria é e trazer isso de uma forma um pouco mais estruturada até e disseminada para os vários níveis, tanto com o trabalho voluntário que vocês também fazem. Mas antes disso, né? Você falou que começou a empreender tarde, né? Não necessariamente tarde, mas com um outro nível de maturidade, vamos dizer assim, porque eu me coloco em comparação aqui e eu penso, poxa, eu comecei a empreender com 30 e poucos, ainda jovem, me lembro daquela época, aqueles anos passados, mas o meu nível de maturidade é completamente diferente do que seria hoje. Se eu abrisse um novo negócio hoje, a minha visão seria completamente diferente. Então, tu vê vantagem em empreender mais tarde, em comparação a empreender antes? E a outra pergunta que vai junto é: a Leading Zone é uma consequência de anos de vontade, de planejamento, de desejo? Ou tu acordou um dia de manhã e pensou assim, puxa, esse é o caminho que eu tenho que seguir, uma epifania de esse é o meu propósito? Como é que foi? Vamos lá, pergunta profunda. Temos tempo. Bom, primeiro, Fábio, eu acho que a beleza, né, da vida e da carreira não está no destino que a gente escolhe, está no caminho, né? Se a gente não curtir o caminho, né, na carreira, a gente vai demorar muito para ser feliz, porque o destino ele demora e às vezes ele nunca chega e outras variáveis acontecem pelo meio do caminho, né? Então, quando você falou que você empreendeu sem ter muita experiência, né? Eu também posso dizer que eu fui um executivo sem a ousadia que você tinha quando empreendeu, né? E hoje você está usando a experiência num cargo corporativo e eu estou usando a experiência num empreendimento. Verdade, né? Verdade. Então acho que são coisas que mostram que tem várias possibilidades no caminho. Caminhos, exatamente. E eu tenho certeza que você teve um caminho feliz até aqui, vai continuar tendo. Eu posso dizer também que eu tive um caminho muito feliz. E eu costumo dizer para as pessoas que, fazendo uma analogia com uma fruta, né? Ser executivo era a fruta que eu mais gostava, profissionalmente falando. Eu gostava da casca, da polpa, do suco, do caroço, né? Só que eu descobri, aos 53 anos de idade, que eu posso viver da parte mais doce e mais saborosa daquela fruta que eu já adorava. E é isso que eu desejo para todas as pessoas com quem eu converso e eu tenho a oportunidade de compartilhar essas experiências. E a Leading Zone, na verdade, aconteceu com um MVP dela. Só que eu também não sabia que aquilo era um MVP, porque o Agile não tinha chegado naquele momento. Mas foi em 2010, quando eu pedi demissão da Ingram Micro, eu era o presidente no Brasil, e a Ingram tinha um desafio que eu pude ajudar até um determinado momento, mas eu não tinha as competências para continuar naquele desafio. Então eu pedi demissão e propus fazer a transição e tudo mais, e aí eu fui empreender. E eu entrei num negócio que me deu essa luz para o que é a Leading Zone hoje, né? Que foi um negócio de venda de joelhos ralados, né? Venda de capotagens nas curvas da carreira e da vida, né? E eu percebi que isso tinha muito valor para pessoas e para empresas. E naquele momento, foram 3 ou 4 anos fazendo esse MVP, que hoje eu chamo de MVP, na época não era assim, mas eu percebi que tudo aquilo que eu tinha aprendido até aquele momento,
com 20 e poucos anos de carreira já, tinha valor para pessoas e empresas de outros segmentos que não de tecnologia. Então, a minha empresa na época chamava Ad Vitam, que em latim quer dizer para a vida toda, né? E realmente ela se perpetuou, porque hoje ela proporciona a Leading Zone ser quem a Leading Zone é, né? E aí eu percebi que eu poderia ter clientes em segmentos muito diferentes daqueles que eu conhecia efetivamente, porque experiência e bom senso servem, se aplica em várias, para muitas coisas. Claro. Ah, legal, legal. Então, me fala um pouquinho mais da Leading Zone como organização, como propósito, como projeto, como conceito, o que ela é hoje e o que ela vai ser para o futuro. A Leading Zone, Fábio, tem um propósito de ajudar pessoas e organizações a tomar decisões importantes em relação a desenvolvimento e bem-estar. E esse desenvolvimento tem um sentido muito amplo, né? Porque é ao mesmo tempo desenvolvimento de pessoas, por exemplo, nos programas de mentoria que a gente oferece, e a gente oferece para pessoas físicas e também para empresas, né? Que querem desenvolver seus líderes, por exemplo. Mas não só isso, né? A gente também tem a parte de consultoria. E aí eu falo de um desenvolvimento de negócios, né? De expansão, de crescimento, de reestruturação. Então, é um negócio de joelhos ralados. Né? Eu costumo falar que tem o HaaS, né? Que o mundo de tecnologia conhece muito, né? Hardware as a Service. A gente está no negócio de GHaaS. GHaaS. Isso. Que é Gray Hair as a Service. Porque as empresas, por suas dificuldades hoje em dia, Fábio, de competitividade, pressão por redução de custos, estão renovando suas lideranças, né? E muitas vezes jovens são acelerados para importantes posições de liderança sem ter passado por desafios, né? E então a gente percebeu aí uma oportunidade de oferecer experiência para as empresas para ajudar em determinados momentos, seja desenvolvendo seus líderes ou seja ajudando a tomar decisões de negócios também. Legal. E se fala muito em liderança sustentável, né? O que é liderança sustentável? A liderança sustentável, Fábio, tem muito a ver com como a gente vai alongar, como a gente vai ter longevidade nas decisões que a gente toma como líderes, né? E aqui eu acho que vale a pena dar um passo atrás, porque vamos combinar, né? Liderar hoje já não é opcional. Todo mundo tem que liderar, né? Eu falo isso até para os estagiários que estão começando, até para jovens aprendizes que nos procuram na parte de voluntariado, né? Todo mundo lidera o tempo todo, seja liderar a sua vida pessoal, liderar seus relacionamentos, liderar a solução de um problema na empresa, liderar a satisfação de um cliente, liderar um projeto, né? Então, liderar é um verbo que nós temos que conjugar várias vezes por dia. E obviamente, a liderança sustentável é aquela liderança de resultados, porque isso ninguém nunca pode abandonar, né? Liderança de resultados tangíveis. Mas não a qualquer custo. Mas não a qualquer custo. Né? Então, por exemplo, né, vamos falar de 2 ou 3 situações que a liderança sustentável precisa resolver, né? Resultados à custa de alto padrão de estresse na equipe, na empresa, nos stakeholders, não é sustentável. E, no entanto, a gente está vendo isso acontecer em uma grande escala. A pandemia acelerou algo que já vinha num ritmo bastante intenso. As pressões competitivas, o posicionamento de líderes que levam a equipe a ter problemas de saúde. Então, isso não é sustentável e precisa ser combatido. Esse é um aspecto
muito desafiador. E na Leading Zone a gente procura ajudar pessoas e empresas com programas, né? Nós temos agora o Leading Zone W, de Wellness, que foca exatamente no bem-estar, num trabalho multidisciplinar de boas práticas de liderança, com como você incorpora boas práticas de bem-estar, de alimentação saudável, né? Para que líderes possam desempenhar esse papel de liderança sustentável junto às suas equipes. Mas não é só isso, né, Fábio? Nós temos também uma outra questão muito latente. Vamos falar do etarismo, por exemplo. O etarismo está aí, né? E como sempre esteve, provavelmente, eu agora presto mais atenção porque sou parte do público-alvo. E a gente conversa com várias pessoas, quase todos os dias, né? Pessoas que estão com mais de 60 anos e se sentem muito dispostos a contribuir, continuar contribuindo para empresas, né? E a gente também procura estimular o empreendedorismo para essas pessoas, né? E essa não é uma prática sustentável, né? E até eu li um artigo do Nizam no Valor Econômico, muito bom. O título é Não Vai Dar Certo. Depois, em off, eu te falo qual é o título que ele realmente quis colocar nesse artigo, mas ele não pôde publicar. Tá bom, beleza. Mas ele diz que toda vez que ele entra numa empresa e percebe que só tem jovens, ele fala, não vai dar certo. Da mesma forma, quando ele entra numa empresa e vê que só tem coroas, como ele diz, ele fala, não vai dar certo. Tem que ter um mix. Tem que ter, né? Esse equilíbrio de diversidade entre experiência e ousadia, por exemplo, é fundamental para as empresas atravessarem esse momento de transformação digital infinita, né? Porque ela não termina nunca. Isso é mais um aspecto que o próprio líder tem que estar ligado, exatamente. Tem que estar o tempo inteiro prestando atenção. Não, muito legal. E outra questão, assim, que sempre esteve fora dos KPIs dos líderes, né? É a gestão das emoções. É o custo emocional de decisões ou de projetos ou de transformações, né? E nesse sentido, eu fico feliz de ver que tem muitas correntes de liderança abraçando essa causa, né? A OMS, por exemplo, fala que depressão é a principal causa de incapacidade no ambiente de trabalho. Acima de doenças cardiovasculares, por exemplo, né? Então, os líderes precisam prestar atenção a isso. E eu uso muito, como referência, o trabalho de uma psicóloga da Universidade de Harvard, que é a Susan David, e ela fala sobre a agilidade emocional, né? E a importância de a gente combater o falso positivismo, né? Que a gente vê muito nas redes sociais, né? E também a questão de não classificar emoções. Isso é uma emoção positiva, isso é uma emoção negativa. Isso ela considera rigidez emocional. Então ela propõe um caminho de agilidade emocional. Aliás, esse é o nome do livro e eu deixo aqui de recomendação. Dica, legal, não, com certeza. Esse eu não li ainda. E, não, obrigado por isso. E em relação ainda à questão da liderança sustentável, mas a relação dela com a tecnologia, eu acho que a gente tem dois aspectos que a gente pode talvez abordar aqui. Um é qual o papel da liderança sustentável especificamente nesse mundo que está cada vez mais tecnológico, né? E qual é o papel da tecnologia, como que a tecnologia ajuda um líder a ficar mais sustentável, né? A ser mais sustentável. A tecnologia invadiu todos os setores da economia, né? Eu falo, a TI está no agro, né? Quando você fala isso, não precisa mais dizer que a TI também está na medicina ou também está na educação, né? Verdade. Ela está no agro, né? O sushi virou digital, né? Você pega um aplicativo de comida, né? De delivery de comida e você tem ali o sushi. Quem diria, né? Isso me deixa orgulhoso da profissão que meu pai me ajudou a escolher lá atrás, né? Mas, assim, a tecnologia, sem dúvida nenhuma, melhorou muito a nossa vida, nos fez mais produtivos, mas ela
trouxe também alguns desafios, né? O nível de estresse, né? O estresse informacional, essa dependência, essa ansiedade que a gente tem por estar ciente de informações que chegam, né, de uma maneira omnichannel aí, né, como a gente estava conversando hoje mais cedo. Isso nos convida a liderar também com um pouco mais de ciência, né? E essa ciência é a ciência de liderar com sustentabilidade, como eu falei, dei alguns exemplos aqui, né? Mas também como os líderes cumprem o seu papel de liderança em um momento de grande presença da tecnologia nas nossas vidas. Então, os modelos de liderança de 10 anos atrás, eu arriscaria dizer de 5 anos atrás, precisam ser revistos, né? Então, a tecnologia acelera em todos os aspectos e desafia segmentos e também líderes. E quem não percebeu isso, precisa perceber. Tá certo, tá certo. E em relação à própria liderança, de certa forma, tu já falou sobre isso antes, né? Sobre essa questão de que, de certa forma, todo mundo precisa liderar em algum momento, tá? Mas tu pessoalmente acredita que todo mundo é naturalmente um líder, só precisa desenvolver essa característica? Ou tu acha que existem, como, sei lá, na música ou no esporte, tem pessoas que nascem com um pouco mais de propensão para isso, né? Tu pode, tem o talento e tem né, o desenvolvimento. Para que lado que tu leva essa questão da liderança, em termos de ser bem sucedido, né, como líder? Com certeza, né, Fábio? Liderar deixou de ser opcional, todos têm que liderar de alguma forma. Eu acho que a liderança pode ser desenvolvida, né? Mas eu também acho que a gente precisa, antes de mais nada, potencializar as fortalezas que a gente tem. E eu uso um conceito nas mentorias, por exemplo, né? Um conceito que eu aprendi quando eu tinha 43 anos de idade, já era presidente de empresa. Uhum. E eu depois fiquei muito impressionado como esse conceito não é divulgado nem na jornada acadêmica das pessoas e muito menos dentro das empresas, né? É o conceito de marca pessoal. Todo mundo vem para esse planeta com uma marca pessoal, né? Eu costumo dizer que a marca pessoal é a impressão digital do nosso talento. Então, você e eu podemos ter habilidades parecidas, mas elas vão ser diferentes, né? Em você a profundidade vai ser diferente da que eu tenho aqui, e a tua combinação dessa com outras habilidades provavelmente vai ser diferente da minha. Perfeito. Então nós somos diferentes em relação à marca pessoal. E quanto antes a gente descobre isso, mais cedo a gente pode ser feliz. Aqui a gente fala de carreira, né? Mas a marca é pessoal, ela ajuda na carreira também, mas ela ajuda na vida, né? E aliás, eu sempre destaco para as pessoas que a gente precisa tomar muito cuidado com as decisões de carreira, porque quando a gente tem uma marca pessoal que vai nessa direção e a carreira está indo para essa, a chance é de dar ruim, né? Isso significa, de certa forma, que, vamos dizer, ciência, o autoconhecimento da marca pessoal junto com um alinhamento ao propósito é o caminho? Esse é o caminho? Exatamente, Fábio. Porque o conceito do propósito, assim, ele é antigo, mas se fala muito mais agora, né? Na palavra propósito e tal. Eu gosto muito de uma frase que diz que os 2 dias mais importantes da vida do ser humano é quando ele nasce e quando ele descobre por quê. Segundo, também é tão muito importante bom. Quanto, né? E então a questão do propósito eu acho que é fundamental. Então quando tu alinha marca pessoal com propósito, é onde tu tem, vamos dizer, o alinhamento do Nirvana. O Nirvana, pode ser. Exatamente. Pode Exatamente. Ser. Legal. Só que a marca pessoal é um conceito bastante abstrato, né? Que a gente procura desmistificar. E aí eu faço a analogia da pizza, né? Eu falo para as pessoas, olha, a nossa vida é uma pizza de 3 fatias, né? Uma delas é para você descansar, dormir. A outra é para você trabalhar.
E a terceira é para você fazer todas as outras coisas importantes que você tem que fazer. Só que o queijo que vai em cima da fatia profissional, ele se espalha para as outras fatias com muito mais facilidade que ao contrário. Então, se você não escolhe um bom queijo, você vai contaminar a pizza toda. Então, alinhar a carreira com a marca pessoal é muito importante. Mas sim, nós temos feito muitos trabalhos, né, de desenvolvimento de lideranças com pessoas que têm se desenvolvido muito. Hoje são líderes com um nível de autoconfiança, de assertividade e de ousadia muito diferente daquele que tinham algum tempo atrás. Bom, falando em ousadia, aí eu quero te fazer uma outra pergunta que é em relação a essa característica da liderança. Então, tu consideraria que liderar é correr risco? Porque no final das contas, o líder, ele tem que tomar decisões, ele tem que estar à frente e ele tem que estar considerando muitas... Bom, ele tem que correr risco, né, em relação às coisas como um todo. E aí eu te pergunto como lidar com as decisões erradas, como lidar com o fracasso, com as capotagens e os joelhos ralados aí, né? Como que é esse processo? Como que se prepara alguém para lidar com fracassos, né? E aí eu levanto isso porque existem... Aí eu já vou ligar com uma outra coisa, tá? Já que vamos entrar nesse assunto, vou complicar um pouquinho. Tu teve uma experiência de vários anos em empresas multinacionais, né? Eu agora estou como executivo de uma empresa multinacional e cada região, né, cada país, cada cultura tem características muito específicas, né? Então, nos Estados Unidos se fala muito na questão da cultura do fracasso, né, que é bom, não é que é bom, mas que é importante falhar e falhar rápido para recuperar rápido, falhar muitas vezes até acertar, né? Tu acha que isso é aplicável para nossa realidade aqui também? Ou vamos dizer, a preparação de um líder para um mercado como o brasileiro é completamente diferente da preparação de um líder para uma realidade de um país europeu ou do hemisfério norte, vamos botar assim. Profunda pergunta, né? Mas vamos lá. Eu acredito, Fábio, que começando pela ousadia e pelo risco, né? Eu demorei para perceber isso, mas né, quando a gente tem aí um pouco mais de cabelos brancos, né, a gente no final acaba aprendendo. Risco é um recurso que o líder tem. E como todos os outros, se bem administrado, vai ajudar bastante no resultado final, né? Os outros recursos financeiros, recursos de pessoas, né, o capital intelectual, enfim, mas o risco é um recurso. Eu confesso que eu poderia, como executivo, ter usado mais esse recurso chamado risco, né? Mas também tem um exemplo recente que me ajuda a, digamos assim, recuperar esse tempo perdido, né? Quando eu criei a Leading Zone, ela tinha pipeline de negócios igual a zero, né? Foi no dia 18 de março de 2020, eu fui na Dell. Foi minha última experiência como executivo, fiquei 7 anos muito felizes lá. Eu fui até o escritório, assinei a rescisão, voltei para casa. O meu estagiário de TI já tinha preparado todo o ambiente e tinha desenhado o site também. E coloquei o site no ar, já tinha CNPJ e também e-commerce, né? E aí acho que eu me convenci que eu quebrei a barreira da ousadia que eu sempre quis quebrar e não tinha conseguido. Não tem o que né? Exatamente. E com 3 anos e meio aqui de experiência, estou muito feliz com os resultados. Que legal. Agora, voltando à tua pergunta, eu acredito que hoje nós não podemos mais criar impedimentos para aproveitar boas ideias e conceitos que nos ajudam no desenvolvimento aqui no Brasil, né? Depois que a gente passou pelo batismo de fogo do home office, que era algo que os americanos usavam indistintamente já
no ano 2000, quando eu fui morar com a minha família nos Estados Unidos, o home office já era uma realidade. E aqui no Brasil todo mundo falava, isso não serve para o Brasil. E hoje nós temos empresas que não conseguem contratar determinados talentos, porque não oferecem o home office, né? Então eu acredito que essa cultura de permitir a falha, mas a falha rápida, para consertar mais rápido ainda, né? E que tem muito a ver com growth mindset, né? Mentalidade de crescimento, é algo extremamente importante para o desenvolvimento de líderes e de profissionais que queiram ser técnicos, né? Acho que também a gente tem outras carreiras super interessantes além das carreiras de liderança formal, né? E acredito que a pessoa que hoje em dia não conseguir aprender nada todos os dias tá enrascado. Com certeza, com certeza. E além das, vamos dizer, das fronteiras, elas, né, vou falar diretamente entre países e culturas, né, estarem se mesclando, né, estarem se diluindo cada vez mais, um mundo cada vez mais conectado, tem essa mudança acontecendo no tempo, mas tem também a questão das novas gerações chegando, né? Então, o estilo, como tu falou, né? De repente, a evolução do processo de liderança ele é muito rápida, mas isso muda também não só pelas teorias ou técnicas ou fatores externos, mas as próprias características da população que vai mudando, né? As novas gerações que estão chegando. Então, eu queria ouvir um pouquinho de ti em relação a esses desafios de novas gerações de líderes, né? Líderes mais que estão chegando agora, mais jovens, a turma nova que tu está formando aí, o que tu enxerga de potencial ou de diferença ou de desafio? Esse é um ponto extremamente importante, Fábio. Ainda há pouco, quando a gente conversou sobre aquele artigo do Nizam, né? Eu acho que esse é um trampolim muito bacana para responder a tua pergunta. Eu acho que o universo nos presenteia, né, com diversidade em vários aspectos diferentes, né? E uma dessas diversidades é a diversidade geracional. Estou misturando inglês com português aqui. É a diversidade geracional. E ela sempre existiu. Normalmente, nós víamos pelo menos 2, às vezes 3 e até 4 gerações, né? Eu recordo, né, da minha carreira, né, 3, 4 gerações trabalhando juntas, e hoje não é diferente. O que é diferente hoje é que nós temos talvez uma característica mais marcante nas novas gerações. E, como todas as gerações anteriores, a nova geração traz excelentes insights, uma dose de ousadia que tempera muito bem essa receita, né? Mas também traz oportunidades de desenvolvimento. E eu acredito que os líderes precisam aprender melhor a lidar com essa diversidade geracional. Eu tive a chance de, na Dell, durante os 7 anos que eu fiquei lá, durante 3 anos eu fui sponsor executivo de um grupo de novas gerações, grupos de interesse, né? As empresas costumam fazer bastante esse tipo de exercício. E para mim, a experiência foi de interagir com as novas gerações. E tendo, né, 2 filhos, né? Hoje o Lucas, o mais velho, está com 31 e o Marcelo, mais novo, está com 23. Eu já testemunhava isso dentro de casa. Mas esse trabalho na Dell me ajudou muito a perceber de uma maneira mais ampla. Eu acho que a chave da questão aqui, Fábio, está nos líderes dessas gerações. Eles precisam quebrar alguns paradigmas e aceitar alguns comportamentos e desenvolver essa geração em outros que elas estão precisando. Tá legal. Tá bom, agradeço. E quebrar um pouquinho a conversa aqui para numa outra esquina. Quando que tu acha que a gente vai ter o primeiro CEO de inteligência artificial numa multinacional? Eu estava lendo esses dias que a inteligência artificial
nem é inteligência e muito menos é artificial, né? Mas, digamos, controvérsias à parte, né? Eu acredito, como não poderia deixar de ser, no protagonismo da tecnologia em todas as áreas, né? E a área de liderança é uma delas. Eu só acredito que o ser humano ainda tem muito tempo pela frente até que essa nossa característica de colocar sentimentos a favor de grandes realizações seja superada, né? Não digo que não chegará perto, né? Mas eu acredito que a inteligência artificial, Fábio, vai tornar pessoas de muito talento ainda mais especiais e vai ajudar muito aquelas pessoas que não têm todo esse talento, né? Então, com certeza, CEOs precisam considerar a inteligência artificial como uma grande aliada, ferramenta, nos seus passos e nos seus desafios. Muito bom, muito bom. Marcelo, assim, eu acho que a gente tem assunto para mais umas, né, algumas horas, mas a gente tem uma limitação aqui nesse episódio. Eu quero já deixar claro aqui que eu quero marcar outros contigo, tá? A gente tem várias outras coisas interessantes para conversar. Mas o que eu queria, eu acho que para fechar hoje aqui, de repente, essa nossa conversa, é saber de ti em relação a, principalmente para quem está, né, nos assistindo, e que tem interesse em se desenvolver nessa parte de liderança, seja na área de tecnologia ou qualquer outra, né? Mas qual é o conselho ou a dica ou a direção que tu daria para quem tem interesse em entrar ou se desenvolver na parte de liderança, né, na área de liderança? Fábio, eu estava conversando com 80 pessoas de uma empresa, um grande cliente da Leading Zone, e são pessoas que têm potencial para se tornarem líderes, né? E eu falei para eles, já contaram para vocês que vocês perderam o direito? E aí, nesse momento, todos já me olhavam assim, gente, eu achei que eu tinha ganho aqui um monte de direitos, né? Não, vocês perderam o direito de fazer cara de paisagem. Porque líder não faz cara de paisagem. Líder vai ter que buscar uma opinião, vai ter que buscar uma solução, né? Então, acho que esse ímpeto, né, essa curiosidade para se desenvolver é um ponto fundamental. E aí, eu faço uma ponte de novo com aquilo que nós conversamos agora há pouco sobre a marca pessoal, né? Eu falo o seguinte, né, e é um recado que eu quero dar aqui, né? Marque um encontro definitivo com a sua melhor versão e lidere aquilo que mais interessa na sua vida. Se você já sabe como fazer isso, parabéns. Se você não sabe, conversa com a Leading Zone. Fantástico, tá legal. Leading.zone/agende agora. E você agenda uma conversa comigo. Coisa linda. Tá, e aí sem nenhum compromisso, uma conversa inicial de descobrimento. Sem nenhum compromisso. Maravilha. E aí a gente conta mais. E vou voltar aqui quantas vezes você me convidar, Fábio. Com certeza. Marcelo, obrigado. Tá fantástico estar aqui contigo, com a conversa sempre maravilhosa. Faltou um café que normalmente a gente toma um cafezinho. Na próxima vez vai ter um cafezinho. Tomamos daqui a pouco. Tá bom. Obrigado. Tá? Muito obrigado. Foi um prazer e conte sempre com a gente. Tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MacniCast.